Como viver de renda? Muito provavelmente, o sonho de qualquer pessoa que começa a investir é ter um patrimônio suficiente para, no futuro, usufruir desse patrimônio e viver de renda com tranquilidade. Então, no vídeo de hoje, eu vou dizer o que é preciso fazer para que você conquiste esse objetivo de viver de renda. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para que você fique sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Como viver de renda? Para viver de renda, você precisa construir um patrimônio grande o bastante para que a renda passiva gerada por ele seja suficiente para pagar o seu custo de vida. E para fazer isso, nós temos que começar pelo começo. Comece investindo um pouco, esse pouco vai crescer e no futuro vai gerar renda para você. Os seus investimentos serão como árvores que você vai plantar hoje para colher os frutos no futuro. E uma das melhores formas de se conseguir isso é montando uma carteira de dividendos, onde os ativos que você compra hoje começarão a pagar dividendos para você, que junto com seus aportes serão reinvestidos para gerar cada vez mais ativos que pagam dividendos crescentes para você. Dessa forma, quanto maior for o seu patrimônio, mais dividendos você receberá até alcançar o valor que você acha necessário para poder viver de renda com tranquilidade. Então, antes de investir em ativos que geram dividendos, você deve saber o que são dividendos. Os dividendos são uma forma dos proventos que são recebidos diretamente na sua conta como acionista de uma empresa. Os proventos são formas de remuneração ao acionista de uma empresa. Além dos dividendos, que são uma forma de provento, temos também o juros sobre capital próprio, por exemplo, que são outra forma de proventos. Uma vez sócio de uma empresa, ou seja, você comprou uma ação, é detentor dessa ação, você é sócio de uma empresa. Se essa empresa lucrar e resolver distribuir parte do seu lucro para os seus acionistas, você terá direito a essa parte também. Por que as empresas pagam dividendos? O pagamento de dividendos é uma forma da empresa gerar benefício para os seus acionistas. O dividendo nada mais é que uma pequena parcela do lucro da empresa que é distribuído para os acionistas. Esse tamanho dessa parcela é conhecido como payout, ou seja, payout é o percentual do lucro que essa empresa vai direcionar para pagamento de dividendos. Vamos supor que a empresa lucre 100 milhões no ano. Se ela pagar 75 milhões de dividendos para os acionistas, significa que ela teve um payout de 75% nesse ano. É importante mencionar que, segundo a lei, o dividendo mínimo obrigatório que a empresa deve distribuir aos seus acionistas é de 25% sobre o lucro líquido dela. No entanto, esse percentual pode ser definido por cada empresa em seu estatuto. Ela não precisa seguir o mínimo de 25%. Ela pode distribuir mais, ela pode distribuir 50%, 60%, ela pode definir o valor que ela acha melhor em seu estatuto. Como escolher as melhores ações pagadoras de dividendos? Para montar uma carteira de dividendos, não necessariamente você precisa investir somente em ações. Você pode formar uma carteira de dividendos comprando ações de empresas que pagam dividendos todos os meses. Você pode investir em fundos imobiliários que, em sua maioria, pagam rendimentos, que são outra forma de proventos, todos os meses. E você pode investir em outras empresas que são de setores que historicamente pagam bons dividendos. E não necessariamente pagam todos os meses, mas pagam trimestralmente, semestralmente. Na verdade, essa frequência não faz diferença nenhuma. Porque, por exemplo, se a empresa distribui 25% do seu lucro líquido de dividendos anuais, se ela for pagar mensalmente ou semestralmente, não vai fazer diferença. No final dos 12 meses,
ela terá distribuído 25% do seu lucro líquido. Alguns dos setores que geralmente concentram empresas que são boas pagadoras de dividendos são o setor elétrico, o setor de seguros, o setor de bancos e, nesse caso de 2022, temos o setor de commodities também pagando muitos dividendos, como são os exemplos da Petrobras e da Vale. Quais critérios você deve analisar na hora de selecionar uma empresa que seja boa pagadora de dividendos? Eu vou citar aqui 5 indicadores que você deve analisar antes de escolher qual empresa você vai investir. O conjunto desses 5 indicadores costuma indicar empresas que potencialmente pagarão bons dividendos nos próximos anos. A primeira coisa que você deve avaliar é se essa empresa é lucrativa, se ela tem consistência nos seus lucros, se ela vem lucrando cada vez mais nos últimos anos. O segundo fator é a geração de caixa dessa empresa. Não adianta essa empresa ter somente um lucro contábil. Ela precisa ter um lucro que gere dinheiro para essa empresa. Senão, como que ela vai pagar os dividendos para os seus acionistas? Em terceiro lugar, você deve buscar saber se essa empresa tem uma política bem definida de pagamentos de dividendos. Ou seja, se ela costuma pagar dividendos com uma certa frequência ao longo dos anos, provavelmente ela vai manter isso no futuro. Outra coisa que você deve analisar é o payout e o dividend yield dessa empresa. O conjunto dessas informações deve mostrar para você se essa empresa é uma boa pagadora de dividendos. E, em quinto lugar, você deve analisar se essa empresa tem uma solidez financeira, que no caso seria o conjunto das outras informações. Saber se ela tem lucros crescentes, se ela distribui dividendos crescentes, se ela não tem dívida muito alta. Isso mostra para você se essa empresa é uma empresa sólida e que traz segurança para que você invista nela. Como saber quanto que eu vou ganhar de dividendos? Frequentemente, as empresas divulgam esse tipo de informação. Elas dizem o quanto que você recebe por ação. Com essa informação, basta você pegar o valor divulgado e multiplicar pela quantidade de ações que você tem. Quando os dividendos são pagos, além do valor dos dividendos, cada empresa tem a sua particularidade em relação à frequência do pagamento de dividendos. Tem empresa que paga anualmente, tem empresa que paga bimestralmente, mensalmente. Isso vai de cada uma. Outra coisa importantíssima que você deve ter em mente é a importância de se reinvestir o dividendo recebido. Se você quer conquistar o efeito bola de neve nos seus investimentos, que é onde os juros compostos começam a trabalhar para você, você deve sempre reinvestir os dividendos recebidos. Quanto mais você for reinvestindo, mais ações você terá que gerarão mais dividendos para você no futuro. E é isso que fará total diferença na acumulação do seu patrimônio para ajudar você a conseguir conquistar o objetivo de viver de renda. Então, utilize esse dividendo recebido com sabedoria. Você não necessariamente precisa reinvestir esse valor naquela empresa que pagou os dividendos. Você pode, talvez, utilizar esse valor para investir em outra da sua carteira que esteja mais descontada, que esteja oferecendo uma melhor oportunidade para você naquele momento. Eu pago imposto de renda sobre os dividendos recebidos? Não. Outra coisa importante é você saber que os dividendos são isentos de imposto de renda. Ou seja, você receberá aquele valor líquido na sua conta. Já no caso dos juros sobre capital próprio, existe a incidência de 15% sobre o valor recebido. Mas você não precisa se preocupar com isso, pois esse valor é retido na fonte. Ou seja, a própria empresa irá reter esse valor e pagar para o governo. E você receberá esse valor líquido na sua conta. E aí, você também tem como objetivo viver de renda dos seus investimentos no futuro? Deixa aqui um comentário dizendo para mim qual é a estratégia que você tem para ir em busca desse objetivo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estejam em busca de informações sobre como viver de renda. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes,
onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Um abraço e até a próxima!